Olá, meus amigos e irmãos na fé e visitantes do canal, tudo bem com vocês? Espero que sim, que o Eterno siga abençoando grandemente com todas as bênçãos do céu e da terra, no nome de Yahushua HaMashiach. Esse é um vídeo rápido para lermos e estudarmos uma questão. No livro de Mateus capítulo 23, temos escrito o seguinte: a ninguém sobre a terra chameis vosso Pai, porque só um é vosso Pai, aquele que está nos céus. Temos aqui o nosso amado Salvador, Yahushua HaMashiach, o qual a maioria conhece ou conheceu como Jesus Cristo, falando para não chamarmos algum homem ou alguma pessoa de nosso Pai ou vosso Pai, porque só um é o nosso Pai, é o Pai nosso que está nos céus. Então, temos hoje e desde séculos passados um homem que chamam de Papa, conhecido também como Pontífice, líder máximo da Igreja Católica Apostólica Romana. Eles o chamam de Papa, que seria o Santo Padre ou o Santo Pai. Seria esse homem um desses que o nosso Salvador disse para não chamarmos de Pai, o vosso Pai? E por que então muita gente o chama de Papa, que quer dizer Santo Pai? Então é isso que eu quero chamar a atenção com as Sagradas Escrituras, porque não foi eu que disse, foi o Mestre dos Mestres, o Rei dos Reis, aquele que morreu e ressuscitou em um corpo físico e imortal glorificado. Ele que disse: não chameis a ninguém de vosso Pai. E se você ver todo o conteúdo, o contexto do capítulo 23 de Mateus, do livro de Matitiahu, Mateus em hebraico, nesse capítulo 23 você vai ver ele falando sobre esses falsos mestres e falsos pais. E no versículo 9 ele enfatiza, porque ele sabia que ocorreria isso. Só um é vosso Pai, que está nos céus. Por isso, na oração do Pai Nosso, ele nos ensinou assim: Pai Nosso que estais nos céus. Então, estariam corretos esses fiéis que seguem o Santo Padre, como chamam, ou Pai, quer dizer, Papa? Estariam corretos? Aos olhos do nosso Salvador, não. Então, o que seria melhor seguir? O que a palavra, as Sagradas Escrituras dizem na Bíblia? Eu estou lendo aqui uma Bíblia digital no celular, com a tradução, com a mesma tradução que existe na Bíblia de papel, em livro. Estaria o nosso amado Salvador equivocado? Com certeza não. Então, qual será o equívoco? Este equívoco é da própria religião, que designou um homem para ser chamado assim, quando a Escritura e o próprio Salvador disse que não é para chamar assim ninguém, por mais que seja um líder ou um líder máximo. E no versículo 12 nós temos o seguinte: quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar será exaltado. Ele diz isso porque muitas pessoas gostam de ser chamadas de líderes, como mestres, pastores, papas, padres, rabinos, bispos, se achando superiores àqueles que não são. Por isso gostam de ser chamados assim. E é isso que o nosso Salvador nos ensina no capítulo 23. Ele ensina que aquele que é superior será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar será exaltado. Foi o que aconteceu com o nosso amado Salvador. Ele veio como servo, serviu, morreu por nossos pecados. Ele não merecia morrer, e nem morreria se não tivesse levado sobre si todos os nossos pecados. Mas ele foi humilde, porque ele não queria que a sua criação, a raça humana, se perdesse. E veio e morreu por nossos pecados. Ele se humilhou para que vivamos para sempre.
para que tenhamos a vida eterna. Por isso que no livro de João, capítulo 3, versículo 16, está escrito que Elohim, Deus, como está na tradução, porém no original em hebraico é Elohim, soberano, poderoso, criador. Esse é o contexto. Amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, temos que ouvir a Ele, e não o que os líderes religiosos falam. Alguns líderes, se eles estiverem de acordo com as Sagradas Escrituras, podemos ouvi-los. Agora, se não estiverem de acordo com as Sagradas Escrituras, não temos que ouvi-los. Temos que ouvir, sim, a palavra do nosso amado Salvador. Eles dizem que o Papa, como chamam, iniciou com o apóstolo Pedro, ou Kefa, no original em hebraico. Porém, foi Roma que matou o apóstolo Pedro, ou Kefa. Então, como ele pode ter sido Papa? Ele não foi. Estão entendendo? Você, irmão católico, irmã católica, está entendendo? Nós devemos seguir o Mestre Salvador, que morreu e ressuscitou, as palavras dele. Porque ele disse: passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não haverão de passar. A palavra dele deve ser prioridade, e não a palavra de um líder religioso. O apóstolo Pedro, ele foi casado, tinha filhos, ele não viveu o celibato, como os líderes católicos, padres, bispos e papas seguem. Inclusive foi a própria Roma que o matou. Como ele pode ter sido Papa? Eles interpretam errado as Sagradas Escrituras. Ensinam isso por séculos e séculos. Eles omitem vários contextos das Sagradas Escrituras. E esse vídeo não é para discutir com os irmãos católicos, mas em amor, para chamar a atenção a que eles escutem e leiam realmente as Escrituras Sagradas e vejam o real contexto. Porque o que aprenderam não foi o real contexto das Sagradas Escrituras. Quando o nosso amado Salvador disse para Pedro que ele era pedra e sobre aquela pedra ele edificaria a sua igreja, em hebraico é Kehilá, que quer dizer congregação, vejam um vídeo na descrição sobre igreja ou Kehilá, Kehilá ou igreja, qual será o correto? Quando ele disse isso para Pedro, que edificaria a sua congregação, Kehilá, mais conhecido como igreja, através daquela pedra, ele estava se referindo à revelação que o apóstolo Pedro teve dele, que ele era o Messias, o Filho do Elohim vivo, o Cristo, o Filho do Deus vivo, como a maioria conhece nas traduções. Essa é a revelação, o fundamento. Por isso ele disse, sobre esta pedra, este fundamento que o apóstolo Pedro teve, que ele é o Messias, o Filho do Eterno. Sobre essa pedra, ele edificaria a sua igreja, a sua congregação. Por isso o apóstolo Pedro, no livro de Atos, capítulo 2, depois que foram cheios do Ruach HaKodesh, do Espírito Santo, iniciou a primeira pregação do Evangelho de Cristo, das boas novas da salvação, do Mashiach, de Yahushua de Nazaré, porque a ele foram dadas as chaves, e essas chaves foi para ele iniciar essa pregação, porque ele que iniciou, abriu as portas, e os outros também em seguida. Porém foi o apóstolo Pedro que fez a primeira ministração. Esse é o entendimento das chaves e do fundamento da pedra, o qual iniciou ali no capítulo 2 de Atos, lá em Jerusalém, entre as pessoas de várias nações. Não foi uma igreja de pedra que Pedro fundou em Roma, pois em Roma foi onde ele foi morto, crucificado e de cabeça para baixo. Tudo que eu falei aqui está escrito nas Escrituras, é só olhar e examinar. Então verás o que realmente ensina a palavra do Elohim vivo. Então fiquem na paz de Cristo
Que o eterno Criador dos céus e da terra os abençoe grandemente. Sempre vejam as Escrituras em primeiro lugar e o que elas dizem. E se algum líder religioso ensinar algo que você fique em dúvida, confirme nas Escrituras para ver se está correto. Não os siga cegamente, mas confirme sempre nas Escrituras Sagradas, pois as palavras da profecia destes livros que estão na Bíblia, elas são superiores a qualquer líder religioso. Então que o Eterno siga os abençoando grandemente, em nome de Yahushua HaMashiach, Jesus Cristo, o Messias, como a maioria conhece. Que ele siga abençoando e até os próximos estudos. Shalom, fiquem na paz.